Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje um pequeno ciclo de vídeos sobre Göbekli Tepe. Ainda não ouviu falar de Göbekli Tepe? Você vai gostar de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe foi um sítio arqueológico descoberto no final do século passado na Turquia. Causou um enorme reboliço no meio acadêmico. Ele vai trazer muitas ideias novas sobre o passado do Homo sapiens, sobre o nosso passado. Göbekli Tepe quer dizer monte com umbigo ou monte com barriga. Göbekli Tepe foi encontrado num monte artificial, numa colina construída pelo homem. Essas colinas artificiais no Oriente Próximo, elas não são tão raras, são frequentes, né? Vão se sucedendo às comunidades e vão ali colocando terra e vai se construindo então esses montes. Em Göbekli Tepe, quando se começou a escavação, se achou logo de cara 2 monólitos, cada um com aproximadamente 5 metros e 10 toneladas. Esses 2 monólitos, um ficava de frente para o outro e tinham o formato de um T, né? Um de frente para o outro com formato de T. E em torno desses 2 grandes monólitos, outros menores em forma de bastão, em torno de mais ou menos 8, formando um espaço concêntrico, circular concêntrico, ou um espaço ovalado. Né? Idade do sítio arqueológico de Göbekli Tepe: 12.500 a 10.000 anos antes da Era Comum. 12.500 a 10.000 anos antes de Cristo. Um grupo enorme de humanos havia levantado aquelas estruturas. E não era somente essas estruturas que eu estou falando. Aquelas estruturas foram levantadas, depois jogado terra em cima delas, foram levantadas outras e outras e outras e outras, 19 andares. 19 andares. Uma por cima da outra, 1 milênio e meio, 1 milênio e meio se construindo aquela estrutura. E óbvio, cada construção dessa havia ali então as práticas mágico-religiosas, que nós vamos estar falando um pouquinho daqui a pouco, né? E o que havia também nessas estruturas de pedra, nesses megálitos? Glifos, desenhos de animais, aranha, escorpiões, abutres, leões e braços humanos. Do lado dos megálitos, braços humanos. Então essas esculturas, verdadeiras esculturas de pedra, elas hibridizavam corpo humano com animais. Havia também símbolos gráficos, arabescos, pictogramas que imitavam uma futura escrita, né? Então, além dos glifos, símbolos aparentemente abstratos. Essas estruturas de pedra foram retiradas de pedreiras que não estavam muito perto dali. Uma região muito difícil. Não havia poço de água ali perto, a água ficava longe, tinha que se trazer a água e colocar a água em cisternas que foram construídas ali. Então, para alimentar esse pessoal todo que está construindo
e que está coordenando os trabalhos desses templos, né, verdadeiros templos, primeiro grande templo da humanidade, né, a primeira grande igreja da humanidade, Göbekli Tepe. Né? Então era preciso muita comida, mão de obra especializada, né, para cortar a pedra, para talhar a pedra, mão de obra forte para carregar essas pedras. Né? Então uma estrutura muito complexa para a época. Não tinha roda, não tinha escrita, não tinha cerâmica, não tinham descoberto ainda os metais, não havia agricultura, era caça e coleta. Não tinha ainda o adestramento dos animais, a domesticação dos animais, não se praticava pecuária, não se cultivava ali os porcos, não se trancava os porcos, ovelhas, nada disso. É caça e coleta. Então, algo muito difícil de ser realizado. Mas foi realizado. E não durante alguns meses ou alguns anos, mas durante 1 milênio e meio. Depois de 1 milênio e meio, foi tampado com terra e totalmente abandonado. Só foi descoberto em 1994. Né? Então ficou esse tempo todo, aquela preciosidade ali escondida. 6.000 anos antes de Stonehenge, lá nas Ilhas Britânicas. Stonehenge foi erigido no período já da agricultura avançada. Um feito assim fantástico. Göbekli Tepe, com certeza, uma das maiores descobertas arqueológicas do mundo. Né? Uma das maiores descobertas arqueológicas do mundo. Nós vamos estar falando aqui nos próximos vídeos sobre as implicâncias disso. Mas, para terminar o vídeo de hoje, eu quero trazer uma reflexão sobre Göbekli Tepe do Yuval Harari, que no seu livro Uma Breve História da Humanidade, ele fala de Göbekli Tepe, né? E ele faz uma reflexão muito interessante sobre o Göbekli Tepe. Ele diz que o Göbekli Tepe só foi possível graças à participação de milhares de caçadores, coletores, seminômades, em prol de um projeto ideológico, em prol de uma ideia abstrata coletiva. Göbekli Tepe não foi um sítio criado para o sujeito se abrigar do sol, se abrigar da chuva, se esconder dos animais selvagens. Não há nada de ordem prática, racional, utilitária na construção de Göbekli Tepe. É um local construído única e exclusivamente para as práticas mágico-religiosas, práticas abstratas, lugares um em cima do outro foram construídos para quê? Para haver o compartilhamento de realidades imaginárias, não de mentiras, de realidades imaginadas. Todos acreditavam que aquilo era verdadeiro. Todos. Isso não é mentira, é uma realidade compartilhada. Logo se seguiriam novos deuses. Os deuses antigos ficariam anemeados e surgiriam novos deuses. Porque a partir de Göbekli Tepe, o Homo sapiens ficaria extremamente sensível a qualquer grande novidade abstrata, coletiva que aparecesse. Se aparecesse uma sedutora ideia abstrata coletiva, o Homo sapiens embarcava. E assim ele embarcará em novos deuses. Surgirão as nações, surgirão as grandes corporações. E o Homo sapiens entregará a esses novos deuses o seu destino
e o destino do nosso planeta. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!